Boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas, amigos. Eu me sinto muito gratificada de fazer parte hoje deste evento que vai rememorar um momento decisivo na nossa cultura, que foi a criação da Universidade de São Paulo. Entrei nesta universidade quando eu tinha 18 anos. E ter 18 anos na década de 40, né? Não é a mesma coisa que ter 18 anos hoje. São momentos completamente diferentes, emoções diferentes. E eu creio que é uma vida diferente e eram sonhos diferentes. E um dos momentos decisivos na minha vida foi uma manhã procurar na Praça da República o terceiro andar da Escola Caetano de Campos e me matricular no colégio universitário. Não sei se vocês acompanharam o que foi o colégio universitário, mas hoje que se fala tanto em reformas, eu acho muito importante lembrarmos o colégio universitário. Eu creio que o que eu fiz, eu creio que o que eu produzi no campo científico da história, a minha personalidade, principalmente a minha mentalidade, eu devo aos 2 anos que eu passei no colégio universitário. Esse colégio preparava os alunos para aquilo que eles iam estudar depois. E quando nós entrávamos na faculdade, nós já tínhamos uma base para entender aquilo que nós íamos ouvir, principalmente dos grandes mestres que nós tivemos. O colégio universitário, nós tínhamos professores, ainda quando eu entrei no colégio universitário, ainda no primeiro ano e no segundo ano, eu ainda não tive professores franceses, nem italianos, nem estrangeiros. Os professores que eu tive eram aqueles jovens, alegres, cheios de esperanças, que tinham acabado de sair da faculdade recém-criada. Eram jovens que tinham os primeiros alunos que tinham cursado a Faculdade de Filosofia quando ela foi criada. E nesses colégio universitário, nós tivemos matérias essenciais que nos prepararam para entender aqueles cursos e aquelas matérias que nós iríamos escolher. Lorival Gomes Machado, Eduardo França, o professor
Décio de Almeida Prado, que estava em bolsa nos Estados Unidos, depois ele chegou quando nós estávamos já fazendo curso. Eram professores que estavam principiando as suas carreiras, mas tão cheios de vida, tão cheios de entusiasmo pela cultura, pelos estudos, que de fato estimulava os alunos de uma maneira extraordinária. Foi quando terminou o segundo ano, nós estávamos preparados em história, economia política, lógica, psicologia, idioma, língua portuguesa. Nós tivemos 2 anos de língua portuguesa com o professor Antônio Soares Amora. Hoje, infelizmente, nós que somos professores, nós sabemos que o aluno chega na faculdade e não sabe escrever, e não sabe interpretar um texto, porque falta-lhe aquela base que nós tivemos no colégio universitário. Nós tivemos história com o professor Eduardo França, desde a Grécia Antiga até hoje, até o presente daquela época. Nós tivemos psicologia com o professor Cícero Cristiano de Souza, que era médico e que nos explicava o milagre da audição. Nos dava explicações. Nós tínhamos latim, que eu não gostava muito, mas que éramos obrigados a estudar. E tínhamos história da filosofia. Essa história da filosofia nos era dada por um professor inesquecível, que foi o professor João Cruz Costa. O professor João Cruz Costa foi o aluno número 1 da universidade, o primeiro a se matricular. E ele foi decisivo na minha vida. Por isso que eu digo que o que eu sou, o que eu fiz, eu devo ao colégio universitário. Quando estávamos no fim do segundo ano do colégio universitário, a faculdade, os corredores, os longos corredores do terceiro andar da Escola Caetano de Campos, fervilhava de entusiasmo, porque corria a notícia de que iam chegar alguns professores, porque eu não peguei, por exemplo, os primeiros professores que chegaram, como Levi-Strauss, não tive a sorte de ser aluna dele, nem do Brodel, não sei se você foi. Eu não fui aluna deles, porque quando eu entrei na faculdade eles já tinham ido embora. Mas eu fui aluna de outros grandes mestres. Eu sempre digo que nós não tivemos professores, nós tivemos mestres. E então chegou um professor da França que realmente revolucionou aquele terceiro andar e tornou aquilo uma coisa tão viva
que a impressão me ficou até hoje foi o professor Jean Muguet. Infelizmente, quase, aliás, todos, se não me engano, já não fazem parte mais deste mundo. Penso que eu estava em Paris quando eu li a notícia no Le Monde que Jean Muguet também tinha falecido. E ele foi responsável pela formação de muitos professores que posteriormente deram aula de filosofia. O professor Muguet só falava francês, só dava aulas em francês. Nós tínhamos acabado de sair do ginásio e durante o curso universitário nós não tínhamos línguas, só latim. Então, foi difícil entender Spinoza em francês para aquelas meninas que tinham acabado de sair do ginásio. Mas é interessante saber que no tempo eu estudava no Mackenzie. No Mackenzie nós tivemos inglês e francês o ginásio todo. Quer dizer, a gente não entendia muito do francês, mas a gente era capaz de ler algumas frases, entender alguma coisa. Mas com o tempo, é claro, as aulas dele tornaram-se tão claras, tão lúcidas. 4 anos, um filósofo. 4 anos de Spinoza. E eu tenho a impressão que todos que foram alunos do Muguet são espinosistas até hoje. O exame de vestibular para entrar na faculdade foi difícil. Tivemos que fazer exame de latim. Me lembro que caiu Júlio César, que era um dos mais fáceis, mas também apresentava bastante dificuldade para nós. Na banca, para entrar para a Faculdade de Filosofia, estava Noemi Silveira, professora da Psicologia da Personalidade. Estava João Cruz Costa, que era professor de filosofia, Jean Muguet, professor de filosofia. Éramos 5 candidatos e entraram 4. Eu me lembro que em física era 1 candidato. E quando nós começamos esse cursos com Jean Muguet, a nossa sala, que era grande lá no Caetano de Campos, ficava repleta, além dos alunos, dos poucos alunos que havia. A classe ficava repleta de ouvintes, todos os assistentes vinham ouvir as aulas do professor Muguet. Não havia lugar para sentar, eles ficavam de pé. Eram os irmãos Mesquita do estado de São Paulo, Rui, o irmão. Era Lorival Gomes Machado, era Antônio Cândido, Florestan Fernandes. Todos esses vinham assistir às aulas sobre Spinoza. E nós... Era muito interessante porque os corredores eram bem diferentes de hoje. Havia um movimento intenso, havia vida dentro daquele departamento, dentro daquele colégio, e mesmo depois na faculdade. Havia vida, havia discussões vivas, havia interesse, nós estávamos em plena guerra. Havia interesse em discutir as questões do tempo.
E quando nós encontrávamos no café, que era um pequenininho canto, nós tínhamos tanto a discutir, que eu penso o vazio que eu vejo hoje nos corredores da USP. Às vezes chegamos à cidade universitária, subimos ao nosso andar, às vezes não vemos uma pessoa. Os alunos chegam, entram na sala, saem, vão embora. Os professores vêm, dão aula, vão embora. Uma das coisas importantes daquela época foi o relacionamento dos professores com os alunos. Eu me lembro quando chegou o professor Donald Pierce, dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi dar um chá para convidar todos os alunos, para conhecer um por um, para conversar com um por um. A relação dos professores com os alunos não era igual a hoje. Era uma relação que continuava depois, uma relação que identificava a alma do professor com o aluno. E nós aprendíamos muito da vida, não só dos livros, com os professores franceses. Eu fui aluna de vários deles, além do Muguet, que foi o principal, o que influenciou mais a minha geração, aquele meu grupo. Eu fui aluna de Granger, eu fui aluna de filosofia de Gurvitch, eu fui aluna de psicologia social de Otto Kleinberg. Eram professores que marcavam o aluno para sempre. Não era um professor que você tinha e quando acabava o curso se despedia. Eram professores que marcavam o aluno para sempre. Eu nunca esqueci das aulas de Jean Muguet, nunca. E ele me influenciou até hoje. Mas a grande influência que eu tive na minha carreira, para fazer a minha carreira, foi do professor João Cruz Costa, que dava aula de História da Filosofia, no mesmo curso que o professor Muguet. Um dia, em plena aula, ele me chamou e disse: Anita, você já ouviu falar de Cristãos Novos? Nunca, nem eu sabia o que era isso. Falei que não. Você já ouviu falar em Lúcio de Azevedo? Não. Já ouviu falar em Mendes dos Remédios? Não. Então, pegue um lápis e escreva. Foi a primeira bibliografia que eu recebi na minha vida sobre o assunto ao qual eu me dediquei a vida toda. Eu passei a ler com maior interesse a bibliografia que o Cruz Costa me deu. Muitas vezes ele me emprestava livros dele. E quando eu terminei o colégio universitário, o Lorival queria que eu fosse para sociologia, mas eu estava muito inclinada a ir para a filosofia. E talvez tudo aquilo que eu fiz como professora, como pesquisadora, tudo aquilo que eu escrevi foi marcado por aqueles anos no colégio universitário
e com aqueles professores franceses. Foram eles que decidiram aquilo que eu ia me dedicar a vida toda. Eu passei desde os 18 anos até hoje a estudar o mesmo assunto. O mesmo assunto. Pesquisei em Portugal muitos anos, trabalhei muito em arquivos e foi baseado em documentos, não em livros, em documentos. É claro que o livro é o complemento, mas foi principalmente nos documentos que eu encontrei uma nova história do Brasil. A Inquisição não era conhecida. Os historiadores brasileiros não escreveram durante 500 anos de história sobre a Inquisição. E o Paulo Prado e um outro deram os primeiros sinais de interesse pelo assunto, mas não havia nada escrito, não havia livros no Brasil, não havia documentos que a gente pudesse usar aqui. Tínhamos que trabalhar em Portugal. Mas foi o professor João Cruz Costa e depois o professor Jean Muguet, com as aulas sobre Spinoza, que me levaram a ser hoje aquilo que eu sou. Aquelas matérias que eu tive foram decisivas para a minha formação. E toda a minha mentalidade foi marcada por aqueles mestres. De todos os pontos de vista, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista religioso. E eu quis contar um pouco dessas memórias, mas o tempo escoou e eu tenho que parar. Mas quero dizer que aqueles professores que não fazem mais parte do nosso mundo hoje, eles vivem na memória daqueles que ainda estão aqui. Vivem na minha memória. E eu lembro deles, e tudo que eu escrevo e tudo que eu faço, eles estão presentes. E eu vou terminar com as palavras do Fernando Pessoa, que escreveu: adeus, adeus, adeus toda aquela gente que não veio se despedir de mim. Adeus hoje, adeus vida, adeus vida. Muito obrigada. Vai ser depressa,